Hello guys, how are you? Let's go start now, alright? Please open books and notebooks, ok? Por favor, abram os livros e cadernos. Vamos lá para a nossa terceira aula de English, ok? Então, nós vamos dar continuidade a esse assunto, que é o past tense, que são os verbos no passado. Na aula de hoje, nós vamos aprender como fazer perguntas, certo? Usando o verbo no passado e como falar na forma negativa, ok? Vamos lá? Vamos lá. Para fazermos perguntas e negações, com os verbos irregulares, nós usamos o verbo auxiliar de, que é o passado de do. Quando eu estou no presente e eu vou interrogar alguém, eu falo, por exemplo, do you like coffee? Então, ó, do you like coffee? Eu uso do, né? Para interrogar alguém no presente. Você gosta de café? Eu usei aí o auxiliar do. Mas se eu for perguntar se a pessoa gostava de café no passado, né? Você gostava de café? Então, eu vou usar agora o auxiliar did, ok? Só que nós vamos entender agora como é que ele vai ser utilizado, beleza? Bom, além disso, para negarmos, né, no passado, nós usamos aí did not, ok? No presente, nós usamos o don't, né? Por exemplo, eu não gosto de café. I don't like coffee, né? Então, don't. Mas, quando eu vou negar no passado, eu não gostava de café, eu vou usar o did not para negar, ok? Por exemplo, aí nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma afirmativa, nós temos aí, he slept well last night. Ele dormiu bem noite passada. Então, o verbo aí, ó, irregular, ele está no passado, slept, ele dormiu, ok? Só que observem bem que na forma negativa e interrogativa, o verbo aí dormir, ele está no presente, ok? Então, observem que aí nós temos, ó, sleep no presente. Então, toda vez que eu for negar ou interrogar, automaticamente o verbo ele vai ficar no presente. Por quê? Por causa da presença do auxiliar aí, did. Então, automaticamente, se a frase tiver did, então não é necessário eu colocar o verbo no passado. Então, na forma interrogativa aí, negativa, no caso, aí nós temos aí, he did not sleep well last night. Ele não dormiu bem noite passada, ok? Então, se a presença do auxiliar, se tem a presença do auxiliar aí na frase, eu não preciso colocar o verbo no passado. O verbo ele vai ficar no presente, ok? Então, seria errado eu dizer he did not sleep. Então, no caso aí, eu vou ter que usar o verbo no presente, que é sleep, ok? A forma interrogativa segue do mesmo jeito. Nós temos aí a presença do auxiliar did no início da frase, né? Onde temos aí, did he sleep well last night? Ele dormiu bem noite passada? Então, se tem a presença do did, eu não conjugo, eu não escrevo, né, o verbo no passado, ok? Então, tem que ter muita atenção, porque o único momento que eu vou usar o verbo, né, dessa forma no passado é quando eu estiver afirmando a frase, ok? Então, se eu for falar eu dormi bem, eu vou dizer eu dormi, né? No passado, I slept well. Então, se eu for perguntar, você dormiu bem? Aí já vai ser diferente. Did you sleep well?
ok? Então, tem que ter muita atenção para não colocar o verbo no passado, ok? O verbo no passado só se usa na forma afirmativa. Vamos lá para outro exemplo. Então, nesses dois exemplos aí, se vocês observarem bem, nas duas formas negativa, assim como na outra forma, o verbo está no passado, né? Então, olha aí. They fell in love no passado. Porém, quando eu passei para a forma negativa e interrogativa, o verbo ficou no presente, porque quando há presença do auxiliar did, o verbo automaticamente fica no presente, ok? O exemplo de baixo mostra a mesma coisa. O verbo aí, ate, comeu, né? Quando eu coloquei na forma negativa e interrogativa, o verbo ficou no presente, ok? E então, só é prestar bastante atenção, ok? Para escrever da forma correta. É bem simples de se entender, tá? Então, ótimos estudos aí para vocês, uma ótima atividade e até a próxima aula. See you!